Eu ando um pouquinho sumida daqui, não sei se vocês perceberam. Eu gravo sim toda semana, mas eu tô menos frequência. E, gente, um dos motivos é porque minha casa segue em obra. Querendo ou não, isso atrapalha a gente. Parece uma coisa boba, mas atrapalha. Imagina se conviver assim, ó. Mas tudo bem, faz parte. Mas hoje eu quero conversar um pouco sobre benefícios escondidos do minimalismo. E essa ideia surgiu por causa de um site que eu tava lendo. Eu leio bastante conteúdo sobre minimalismo para mim, sabe, para eu aprender e aplicar na minha vida e também para eu trazer para vocês, para eu ver novidades e tal. E esse conteúdo me abriu os olhos para bastante coisa, porque o minimalismo ele é tão amplo. A gente sabe assim o básico, né, que praticamente todo mundo sabe dos benefícios. De ter menos coisas, de dar mais espaço em casa, você economiza dinheiro. Mas tem outros também que ficam às vezes meio escondidos. Então vou comentar sobre isso. O primeiro deles é que ele te traz mais autonomia para sua vida. E o que é isso? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai se tornando mais questionador, já não vai mais tanto na onda de outras pessoas. Mas isso é muito difícil, principalmente quando é mais novo, quando a gente tem 20 anos. Na adolescência nem se fala, né? Porque a gente fica muito perdido, pelo menos eu acho, nessa fase. E ali pelos 20 e poucos também, a gente está se descobrindo. Aí conforme a idade vai avançando, a gente tende a ficar um pouco mais criterioso com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente compra, com as coisas que a gente consome. E o minimalismo é uma boa forma de te dar mais autonomia, de você se questionar. Mas eu preciso isso porque todo mundo tem? Eu preciso trabalhar tanto assim para comprar um carro como todo mundo? Ou financiar uma casa? Muitas vezes sim, você vai se questionar isso e vai se dar essa resposta de que sim, você precisa. Mas nem tudo e nem sempre. E isso, gente, a gente podia citar vários exemplos, desde coisas para casa, até coisas que a gente faz, sabe? Porque todo mundo faz, casa, tem filho, religiões que segue, quem você convida para ir na sua casa, quem você não convida. São várias coisas que a gente vai fazendo por protocolo, cumprindo por protocolo. Eu tô com um exemplo bem recente para dar sobre isso, essa questão da autonomia, porque hoje eu tava me sabotando e me comparando. Então, assim, você sabe, eu trabalho de casa e eu cuido do meu filho também. Então, agora de tarde ele tá na escola, eu tô trabalhando. E de manhã, normalmente eu fico com ele, tipo, o tempo inteiro. E assim, ó, às vezes eu me questiono se eu não deveria deixar ele o dia inteiro numa escola integral, ou sei lá, sabe, dar outro jeito para trabalhar mais. Porque se eu trabalho mais, gente, eu ganho mais. Então, né, quem não quer ganhar mais? Mas aí eu entro naquela coisa assim, meu filho tá com 6 anos, quase 7. Logo ele vai estar adolescente, vai ser outra fase. Eu não vou mais ter essa fase agora de criança dele para curtir. Então tem coisas que não voltam, então não adianta. Essa fase ela é tão única, tão especial, que eu tenho que aproveitar de alguma forma. E eu tenho certeza de que muita gente poderia ter essa opção, mas não faz porque não se dá esse luxo, porque segue na onda, trabalha tempo integral e tem que trabalhar e as contas chegam e fica complicado apertar o cinto porque tem contas. Então vai fazendo, né? Porque afinal quase toda mulher trabalha 8 horas por dia, 8, 10 horas. Mas aí que o minimalismo entra na minha vida para me dar autonomia. Quando eu consumo menos, eu compro menos e eu preciso de menos, eu também posso trabalhar menos e ficar mais tempo com meu filho. Um trechinho aí do que estava escrito lá no site. O minimalismo é um bom começo para começar a pensar fora da caixa. Ele permite que as pessoas se libertam das restrições da sociedade de consumo. Ao abrir mão de bens supérfluos, as pessoas desenvolvem um sentido mais forte de autenticidade. Sobre esse segundo tópico, eu tenho uma certa propriedade para falar, que é sobre espaço mental, como que o minimalismo te ajuda a liberar espaço mental. Esse é um benefício um pouco escondido do minimalismo, porque a gente acha que é só destralhar coisas. Destralhando as coisas também ajuda a liberar o espaço mental, mas é principalmente, quando se fala em espaço mental, é tirar preocupações que não deveriam estar na nossa mente. Preocupações, compromissos, pensamentos intrusos. E quando eu digo que eu tenho certa propriedade para falar, é porque hoje, mais uma vez, eu desativei o Instagram. Deveria ter desativado bem antes. Não me arrependo de manter o Instagram ativo, assim, tipo, de não excluir de vez.
porque é também uma ferramenta de trabalho para mim, e de vez em quando eu gosto de usar e tudo bem. Só que eu sou uma pessoa que eu não posso ter rede social o tempo inteiro, porque eu despendo muito tempo para isso. E no meu caso, apesar de usar para trabalho, apesar de tirar proveito, ele também é usado de forma ruim, para perder tempo, para ficar à toa. Então, gente, só vou contar um segredinho aí para vocês. Eu olhei minha média de consumo de horas no Instagram. E olha, isso que eu tenho bastante trabalho para fazer, eu tenho uma casa, eu tenho filho, e mesmo assim eu passei em média 2 horas por dia. Não é por semana, gente, por dia. Nesses 21 dias que eu fiquei ativa. Foi nesse tempo aí, né, que eu fiquei ativa, de maio até agora, início de junho. Então, assim, 2 horas por dia. Pensa quanta coisa eu podia ter feito. Então é sobre isso, minimalismo mental, é você liberar a sua mente. A rede social é um exemplo mais claro disso, o tempo de tela, das coisas que você assiste, das novelinhas que vê. E assim, eu falo isso, não é para você tirar totalmente se é uma coisa que te faz bem, mas começar a se questionar. Preciso ficar tanto tempo nisso? Preciso destinar tantas horas para isso? E também aquelas coisas assim, quando se fala em espaço mental, preocupações, pensamentos, aqueles referente ao passado, de coisas que você não pode mudar, você não vai mudar, mas você fica remoendo, preocupações futuras. Eu não tenho muito com o passado essa coisa, mas eu tenho muito com o futuro. E ambos são péssimos, né? Eu tenho muito, assim, o medo com o futuro. Então, eu tenho que ficar trabalhando a minha mente de trazer ela para o hoje. Porque eu vivo preocupações que eu nem tenho, né? Que eu nem sei se eu vou ter. Algumas, tenho certeza que não, que eu não vou ter lá na frente. Mas que hoje, de vez em quando, vem ocupar minha mente. Então, o minimalismo ajuda muito nisso. E destralhar coisas físicas, materiais, também ajudam nesse processo, pelo menos para mim. Me conta até aqui embaixo se para você também. Às vezes eu tô assim meio estressada, meio sobrecarregada, e tudo que eu quero é tirar as coisas do armário, organizar, jogar fora o que não presta mais, o que não faz mais sentido para mim, porque isso me dá um alívio, me traz uma certa paz. Então, experimenta fazer isso. Tira uma coisa ali, tira um armário, pega um armário, tira tudo de dentro, faz aquela boa triagem, depois só guarda o que é essencial. Lembre-se, não se pergunte assim, o que eu vou me desfazer. Se pergunte o que é essencial eu guardar, o que eu quero muito guardar. Só guarde isso. Se a gente pensa assim, o que eu vou jogar fora, o que eu vou tirar, às vezes a gente não escolhe nada. Aí quando você faz a pergunta de uma forma inversa, o que é essencial eu ter aqui? Aí você já sabe a resposta, você já tem ali o essencial. O terceiro tópico aqui é conscientização. O minimalismo aumenta a apreciação pelos prazeres simples da vida, promovendo gratidão e contentamento. E parece muito piegas falar isso, né? Tipo, implantei o minimalismo, agora eu tento viver de forma mais simples e eu sou mais grata e contente. Mas, gente, é assim que acontece. A gente é tão condicionado a consumir mais, a ter mais, a buscar sempre mais e não saber o que é o suficiente pra gente, que às vezes a gente esquece de olhar para as coisas simples do cotidiano e começa a buscar alegria só em coisas grandiosas, só naquela viagem para o exterior, só na viagem para Disney com a criança, só para eventos grandes, sabe, que envolvem assim mais preparação. Isso também é importante, mas o simples, o cotidiano, ele é muito, muito importante. Então, ao mesmo tempo que parece meio brega falar assim sobre gratidão, pelo menos eu acho que, né, a palavra gratidão tá tão em uso que eu até pego um pouco de ranço disso, mas é exatamente assim. Se a gente começa a treinar a nossa vida para ver mais alegria nessas coisinhas simples do cotidiano, a gente começa a ficar melhor nisso. A gente começa a ficar mais alegre com coisas simples, com um pôr do sol, um café, um passeio simples. Uma coisa que nem todo mundo se dá conta, ou às vezes se dá conta tarde demais, é que o grosso da nossa vida, a maior parte dela, a gente usa em coisas assim bem banais do dia a dia. Fazendo as tarefas da casa, convivendo com colegas de trabalho, indo ao trabalho, voltando, fazendo tarefa com o filho. São tarefas assim, nada instagramáveis, são coisas bem cotidianas. Só que o que a gente busca como ideal de alegria, de felicidade, assim, um ideal? Aquela viagem dos sonhos, que é importante sim, é importante buscar também. Mas se a gente ficar muito só atrás disso,
sabe? O casamento, a lua de mel, o carro, o melhor carro que eu quero lá, um carro de cento e tantos mil, 200 mil. Se a gente só ficar visualizando isso e deixar passar batido as coisas do dia a dia, aquela coisa corriqueira, só buscar alegria nas coisas grandiosas, a gente tá ferrado, porque a nossa vida ela é basicamente cotidiano. Então a gente tem que tornar alegre e prazeroso, tentar pelo menos, alegre e prazeroso o nosso dia simples, hoje. Penúltimo tópico aqui das coisas que o minimalismo traz é emoções positivas. Indivíduos que praticam a simplicidade e uma vida mais consciente relatam níveis mais elevados de alegria. É aquela coisa de saber o que te faz feliz, de saber o que você não abre mão, o que você quer. Lembra do exemplo que eu dei no início? Que às vezes eu penso, se eu botasse meu filho num período integral, podia trabalhar mais, ganhar mais. Só que eu sei, gente, que eu ia me sentir mal por não estar curtindo a infância dele como eu poderia. Só que eu queria me dedicar um pouquinho mais, eu queria ter pelo menos umas horinhas ali no dia livre para ficar com ele, para jogar bola, que nem eu fiz hoje com ele, joguei bola, e a gente inclusive quebrou a luminária, e ele quebrou, espalhou vidro por tudo, mas faz parte. E eu quero ter esses momentos com ele, eu quero construir isso, para depois olhar para trás e pensar, nossa, eu curti toda a fase dele de bebezinho, de criança, eu aproveitei. Eu tive só um filho, mas eu aproveitei muito. Então é sobre isso, você saber o que é importante para você nunca abrir mão do que mais importa para você. E por último aqui da lista é sobre competência. Simplificar o ambiente dá a sensação de controle e ordem. E é isso mesmo, pelo menos para mim, quando eu simplifico, eu tenho menos coisa, eu realmente me sinto mais no controle da situação. Eu sinto que está tudo mais em ordem e eu tenho mais controle da situação. Quando tem muita coisa numa casa ou muita informação na minha cabeça, eu me sinto perdida. Então o minimalismo vem para liberar mais espaço mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, se você não é inscrito, porque eu trago vários vídeos sobre minimalismo. E se você gostou muito, compartilhe esse vídeo com alguém, que isso me ajuda demais. Muito obrigada por assistir, um beijo e tchau!